Paz do Senhor, irmãos, tudo bem? Saudade dos irmãos, nesses tempos aí que estamos, a maioria de nós, quase todos reclusos, existem alguns irmãos que continuam trabalhando, nós desde já agradecemos a esses irmãos médicos, enfermeiros, alguns irmãos dos serviços essenciais, por exemplo, como o nosso irmão Júnior, mas que o Senhor os guarde, que o Senhor realmente os proteja. Eu também, de vez em quando, preciso ir lá na empresa fazer algumas coisas, Mas, enfim, agradeço a Deus por mais essa oportunidade, de estarmos aqui hoje, nessa segunda-feira, falando da graça e do amor de Deus. Eu me agradeço também ao pastor Rubem e aos demais pastores pela oportunidade que me deram de estar falando na igreja do Senhor. Então, amados, nessa noite vamos falar um pouco mais sobre a palavra do Senhor. Amém? O tema da nossa mensagem hoje é conhecimento e oração. Antes, vamos orar e agradecer ao Senhor por mais essa oportunidade. Amém? Senhor Jesus, nós te agradecemos, a Deus, por mais essa oportunidade que o Senhor nos dá na tua presença, de podermos falar da tua graça, de podermos falar do teu amor, ó Deus. E, ó Pai amado, que essa mensagem seja gravada em nossos corações e venha frutificar, ó Pai, como uma semente a 100 por 1, ó Deus amado, que realmente venhamos a compreender, ó Deus amado, aquilo que o Senhor tem para nós, ó Pai, numa época tão difícil, tão complicada, ó Deus. Nós sabemos que tudo está no controle das tuas mãos e ocorre conforme a tua vontade, ó Pai. Oramos pelos necessitados, por aqueles que infelizmente não têm uma casa, não têm um abrigo, ó Pai. Cuida da causa do órfão, da viúva, ó Pai, e que sejamos esses canais para abençoar essas pessoas, ó Pai. Em nome de Jesus é o que nós oramos e te agradecemos. Irmãos, então, como eu estava dizendo, o nosso tema nessa noite é conhecimento e oração. Vamos abrir no livro de Jonas, capítulo 3, versículo de 1 a 10. Aqui diz o seguinte: E veio a palavra do Senhor segunda vez a Jonas, dizendo: Levanta-te, vai à grande cidade de Nínive, e prega contra ela a mensagem que eu tenho te dito. E levantou-se Jonas e foi a Nínive, segundo a palavra do Senhor. Ora, Nínive era uma cidade muito grande, de 3 dias de caminho. E começou Jonas a entrar pela cidade, no caminho de um dia, e pregava dizendo: Ainda 40 dias e Nínive será subvertida. E os homens de Nínive creram em Deus, e proclamaram jejum, e vestiram-se de saco, desde o maior até o menor. Esta palavra também chegou ao rei de Nínive, e ele levantou-se do seu trono, e tirou de si as suas vestes, e cobriu-se de saco, e se assentou sobre a cinza. E fez uma proclamação em um decreto com seus grandes, dizendo: Nem homens, nem animais, nem bois, nem ovelhas provem coisa alguma, nem se lhes dê alimento, nem bebam água. Mas os homens e os animais sejam cobertos de saco e clamem fortemente a Deus, e converta-se cada um do seu caminho da violência que há nas suas mãos. Quem sabe se voltará a Deus e se arrependerá e se apartará do furor da ira, de sorte que não pereçamos? E Deus viu a obra deles, como se converteram dos maus caminhos, e Deus se arrependeu do mal que havia lhes anunciado fazer. Então, amados, vemos aqui então o profeta Jonas, e que ele, um pouco da história para vocês entenderem, Jonas viveu aí por volta do ano 780, no 8º século antes de Cristo, E ele era filho também de um profeta chamado profeta Amitai. E ele profetizou ali, ele era do Reino do Norte, e ele profetizou ali durante o reinado de Jeroboão II, ok? E Deus o enviou a essa cidade de Nínive. Nesta cidade de Nínive, então, era uma grande cidade, uma cidade, como diz o texto aqui, de 3 dias de caminhada. Era uma cidade que era, nessa época, a última capital do Império Assírio. E eles eram homens que praticavam grandes males, tá? Inclusive o próprio nome dessa cidade se refere a uma deusa, na sua tradução ali, da deusa Star. Então era tudo consagrado ali, e as pessoas, elas viviam, cometiam grandes pecados diante do Senhor. No texto aqui de Jonas, por exemplo, no capítulo 1, versículo 2, vai dizer: Levanta-te, vai à grande cidade de Nínive, clama contra ela, porque a sua malícia subiu até a minha presença. Então essa malícia da cidade de Nínive havia subido à presença do Senhor, então ele envia o profeta Jonas. Nós vemos nessa história, que no início, para relembrarmos o que a palavra diz, que Jonas, então, ele recebe essa ordem do Senhor de ir até Nínive. Mas ele desobedece, ele pega um navio que vai para outra cidade.
né? E ali eles sofrem durante aquele percurso no navio, né? As ondas chegam, batem, e ali os homens querem saber o que está acontecendo. E Jonas, ele fica ali dormindo, e os homens vão acordá-lo para que ele busque a Deus. E então ele revela a causa e os problemas que estão acontecendo, por que está acontecendo aquilo tudo devido à sua desobediência. Então ele é lançado ao mar, um grande peixe o engole, né? E ele fica ali 3 dias e 3 noites no ventre ali daquele peixe, e ele clama ao Senhor que o livre, né? Provando isso o arrependimento dele. Então o peixe o lança ali, né? O joga na praia já de Nínive. E aí então entra já esse capítulo 3, onde vemos Jonas já buscando realmente fazer a vontade do Senhor, porque a palavra de Deus veio. Assim como no capítulo 1, aqui nesse capítulo 3, nós vemos que o Senhor fala com Jonas. Veio a palavra do Senhor a Jonas. Então, isso significa o que, irmãos? Que a palavra só pode vir do Senhor, não é algo que eu ou você tenhamos força para buscar, ou algo que eu e você podemos produzir pelas nossas forças, pela nossa vontade, ou porque alguém se acha profeta e vai produzir a profecia. Isso não existe. O que acontece é que nós, como filhos de Deus, recebemos a palavra do Senhor porque vem dele. Então, amados, e essa palavra, quando ela vem, ela gera um conhecimento em nós. Ela gera o conhecimento da vontade de Deus. Ela gera o conhecimento daquilo que Deus quer. Veja só no verso 2. Levanta-te, vai à grande cidade de Nínive e prega contra ela a mensagem que eu te digo. Então, essa palavra, amados, ela vem e ela te dá uma certeza do que tem sido feito. Quando você entende aquilo que o Senhor falou, quando você entende aquilo que o Senhor quer. Então, essa palavra de Deus te dá a certeza do que o Senhor quer. E nós vemos ali, amados, que independente, né, se o Jonas estava em uma situação de paz, ou se Jonas estava em uma situação de guerra ou de turbulência na vida dele, não foi isso que moldou a vontade do Senhor. E é algo que nós devemos entender. Não é essa situação que nós estamos passando agora no país, no mundo, que determina se é ou não a vontade do Senhor. Não é simplesmente uma situação de paz que determina se é ou não a vontade do Senhor. Então não é a situação que determina isso. O que determina é esse conhecimento, esse saber a vontade de Deus e ter a certeza que ela vem realmente do Senhor. E daqui a pouco nós vamos ver como vamos ter certeza disso. Mas a partir do momento que nós temos essa certeza, amados, e independente da situação, por exemplo, um exemplo que nós temos é, por exemplo, quando Deus manda Abraão sacrificar o seu filho, né, em Gênesis 22, 2. Né, Abraão levou tanto tempo para ter aquele filho da promessa, e Deus agora, né, ele não estava vivendo um momento de guerra, ele não estava vivendo um momento de turbulência, não, ele estava em paz, o filho havia nascido, ele estava ali feliz com o seu filho, e agora vem a palavra de Deus e fala: vai, Abraão, e sacrifica o teu filho no monte que eu vou te mostrar. Então, veja que mesmo sendo uma ordem que contrariava a vontade de Abraão, mas era a palavra de Deus. Muitas pessoas acham que para ser palavra de Deus tem sempre que ser algo que nos conforte, algo que nos anime. Não, se Deus falou dessa forma, então é o Senhor falando. Veja que no caso de Abraão não foi. Ele viveu um momento de paz, estava tudo tranquilo, e Deus resolve ali mexer naquela paz de Abraão, porque ele é o Senhor, ele pode fazer isso. Então, isso é um dos exemplos. Um outro exemplo que a gente vem, agora vem um momento de turbulência, né? O rei Ezequias, né? Nós vemos isso em Isaías, capítulo 38, versículo 1 e 2, né? O rei Ezequias, ele estava ali no seu reinado, e vem a palavra do Senhor através de Isaías, né? Olha, prepara, arruma a tua casa, põe tudo lá, porque você vai morrer. Então, veja que a palavra do Senhor veio e ele teve certeza que era a palavra do Senhor. Então, cuidado, amados, não deixe o seu sentimento embotar aquilo que Deus está dizendo para você, tá? Então, é o Senhor quem determina, é a palavra dele quem traz. Não é a nossa vontade ou a nossa força que manipula isso. Então, preste atenção para que você conheça a palavra do Senhor. Então, como é que eu vou saber se é essa palavra que está sendo dita, amados? Vamos saber disso através das Escrituras. São elas que nos dizem que está certo a palavra de Deus. Nós devemos entender, irmãos, que as Escrituras vieram do Senhor.
1 Pedro 2,21 vai nos dizer que nenhuma profecia foi produzida pela vontade humana. Né? Elas todas vieram do Senhor, foi a vontade do Senhor quem produziu as profecias. Então, o que nós temos? A palavra de Deus, né, que está contida aqui que tem a Bíblia, que contém e é a palavra de Deus, ela veio do Senhor, porque não foram os homens que fizeram isso porque quiseram, mas porque o Senhor realmente, Ele providenciou isso para que viesse até nós. Ela providenciou isso para que viesse, para que a palavra de Deus chegasse até nós. Entende? Então, nós temos isso em 1 Pedro. Veja só e como é importante isso, irmãos. Os irmãos bereanos, só para vocês terem uma ideia do cuidado que nós temos que ter, a vontade que nós temos que fazer isso. Né? Deus, ele se manifestava ao pequeno profeta Samuel por meio da sua palavra. Né? 1 Samuel 3,21. Mesmo ele sendo um pequeno sacerdote, ele era uma pessoa que dava atenção à palavra de Deus, por ser, né, um homem que foi chamado por Deus, aquela criança, e ele então, ele recebe essa orientação de Deus para estar lá, para conhecer a palavra de Deus, e Deus manifestava a ele por meio da palavra dele. Né? Então é isso que nós entendemos, que a palavra de Deus ela traz a manifestação dele, que a palavra de Deus ela traz esse cuidado de sabermos que veio dele. Ok? Por exemplo, os irmãos bereanos, quando Paulo estava ali e foi pregar a palavra de Deus em Atos 17:11, eles receberam, eles tinham a palavra de Deus e eles examinavam o que Paulo estava dizendo. Está vendo, irmãos, o cuidado que nós temos que ter, porque isso vai trazer a revelação da palavra de Deus, vai trazer a revelação daquilo que ele quer. Então, aqueles irmãos, eles tinham cuidado. Sabe, esses dias na internet eu vi várias pessoas, né, têm postado, irmãos, como tem gente postando profecia, eu achei interessante a mensagem que eu recebi falando da seguinte forma: tem muita gente que acha que parece que essa reclusão que nós estamos vivendo devido ao vírus, as pessoas estão na ilha de Fátima, né? Irmão, é tanta gente revelando tanta coisa. Toma cuidado, irmão, com o que você está ouvindo, o que você está buscando. Vai buscar em primeiro lugar aqui nas Escrituras. Vai buscar a revelação do Senhor na palavra, porque é aqui que a verdade está sendo dita, é aqui que a verdade está sendo falada. Então, compare, veja se o que as pessoas estão falando bate com o que está aqui. Veja se o que as pessoas estão dizendo bate com o que a palavra diz. Eu tenho visto tantas pessoas falando, olha, que a situação vai passar, que as coisas vão acontecer. Irmãos, eu espero realmente que passe. Mas quando nós vamos realmente para a palavra de Deus aqui, a Bíblia diz o seguinte, que tudo que vai acontecer, irmãos, é o princípio das dores. Ou seja, veja esse ano 2020, estamos vivendo o princípio das dores. Ou seja, se é o início é porque a coisa ainda vai se aprofundar. Não sabemos o que virá à frente, não sabemos quais outras coisas que irão acontecer, mas nós temos que estar com o nosso coração preparados na palavra para o que virá. Amém? Irmão, não despreze a palavra de Deus. Tá? A Bíblia fala em Provérbios 13:13 que aquele que despreza a palavra de Deus ele vai perecer. Provérbios 13:13. Em Provérbios 28:9 vai dizer o seguinte: quem desvia os seus ouvidos de ouvir a lei, ou seja, de ouvir e conhecer a palavra de Deus, até a sua oração é abominável. Então, irmãos, cuidado, tá? Leia a Bíblia, tenham cuidado, tá? De entender o que está na palavra de Deus, procure compreender, porque veja, se você desvia os seus ouvidos de ouvir a lei, como está nesse texto, até a sua oração vai ser abominável. E temos esse versículo que é muito conhecido dos irmãos, né? Oséias capítulo 4, versículo 6, né? Porque o meu povo é destruído porque lhe falta conhecimento. Então, amados, essa falta de conhecimento do quê? Da palavra de Deus, que é gerado pela palavra. Porque assim como o profeta Jonas recebeu conhecimento do Senhor, ele realmente obedeceu. Então, se não gerar esse conhecimento, né? Se não gerar isso em nós, amados, como é que nós vamos obedecer? Então, entenda, quem despreza a palavra do Senhor, como está em Oséias 4:6, vai ser destruído. Então, existe algo que vai acontecer que as pessoas não vão saber, mas somente aqueles que estão firmados no Senhor têm essa certeza.
Então não permita isso, tenha o conhecimento da palavra do Senhor. E esse texto de Osés também é interessante, porque no final dele vai dizer: porquanto rejeitaste a minha lei, a palavra, então eu te rejeitarei para que você não seja sacerdote, e rejeitarei os teus filhos, ou seja, a tua geração. Então toma cuidado, irmão, vai buscar a palavra de Deus, vai compreender a palavra de Deus e vai viver a palavra de Deus. Quem nos dá também certeza de que a palavra de Deus, já vimos que as Escrituras nos dão essa certeza de que é a palavra de Deus, quem também nos dá essa certeza é o Espírito Santo. Nós vemos isso em João capítulo 16, 13, que vai dizer que o Espírito de Deus, ele vai nos guiar a toda a verdade. Nós, irmãos, quando recebemos a Jesus como Salvador, nós somos selados com o Espírito Santo da promessa. Então esse Espírito que está em nós é que nos dá a certeza de que a palavra é a verdade. Né? Nós vamos ver mais à frente aqui que esse mesmo Espírito atuou lá, porque é ele quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Então eu creio que foi o Espírito Santo que realmente atuou ali em Nínive após a pregação de Jonas, mas daqui a pouco nós vamos ver isso. Só ama a Deus quem guarda os seus mandamentos. Em João 14, 21 nós temos isso. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, este é o que me ama. Então você precisa amar os mandamentos do Senhor, conhecer os mandamentos do Senhor, para que a nossa vida prospere, para que tenhamos entendimento da vontade de Deus. E por último, amados, nesse ponto, nós não devemos desprezar as profecias. 1 Tessalonicenses 5, 20 e 21. Nós temos diversas profecias sobre o tempo do fim. Amados, como dói no meu coração. Os irmãos que me conhecem sabem que eu amo a leitura apocalíptica, escatologia. Me dói o coração quando eu vou conversar com tantos irmãos e eles não fazem ideia do que vai acontecer no tempo do fim. Não fazem ideia. E a Bíblia é clara, amados, isso é uma ordem. Não despreze as profecias, é imperativo. Não está te dando conselho, está ordenando. Até porque a palavra de Deus, ela não é um conselho, ela é uma ordem. Não despreze as profecias, examinai tudo e retém o que é bom. 1 Tessalonicenses 5, 20 e 21. Então não despreze os mandamentos do Senhor. Ok? A palavra de Deus, irmãos, também, ela nos leva ao arrependimento. Veja o que aconteceu aqui no texto de Jonas 3, a partir do versículo 3 ao 5. E levantou-se Jonas e foi a Nínive, segundo a palavra do Senhor. Ora, Nínive era uma cidade muito grande, de 3 dias de caminho. E começou Jonas a entrar pela cidade, ao caminho de um dia, e pregava dizendo: ainda 40 dias e Nínive será subvertida. E os homens de Nínive creram em Deus, e proclamaram jejum, e vestiram-se de saco, desde o maior até o menor. Então, o conhecimento da palavra de Deus, irmãos, gera este arrependimento. E o conhecimento da palavra de Deus gera esse arrependimento e gera essa situação em nós. Está entendendo a importância, então, de conhecer a palavra de Deus? Porque é como está escrito, porque ela é lâmpada do Senhor. A palavra de Deus é como esquadrinha. Então, quando você pega essa lâmpada e coloca sobre a sua vida e você começa a ler, e o Senhor começa a te revelar, você começa a ver o seu interior e o que tem lá. Por isso gera um arrependimento, e por isso aqueles homens, eles sabiam que eram malignos. Então eles proclamaram esse jejum, né? Então eles começaram a viver, a buscar uma nova vida. E é interessante que o texto fala que Jonas, ele entrou pela cidade, começou a proclamar, ou seja, aquela palavra começou a atingir individualmente cada pessoa. Amados, vemos o que está acontecendo no país, nós estamos clamando por essa mudança, pelo que as autoridades estão fazendo, mas entende que mudança que isso está gerando na minha e na sua vida individualmente. Qual é o temor de Deus que nós estamos tendo em relação a tudo isso que está acontecendo? Então a hora do temor é agora. Então, desde que Deus ele fale o seu coração e começa a gerar esse arrependimento, que eu achei interessante isso no texto, veja, o arrependimento começa nas pessoas, e a partir do versículo 6 ele vai dizer: e essa palavra chegou também ao rei de Nínive, e ele levantou-se do seu trono, tirou de si as suas vestes, e cobriu-se de saco e sentou-se sobre a cinza. Amados, devemos entender que os governantes estão sobre pessoas, eles governam pessoas, né? E que a nossa nação precisa passar por um arrependimento, mas que comece individualmente em cada um de nós. Queremos que as autoridades mudem, queremos que as situações mudem, mas não queremos que as pessoas mudem. Né? Nós desejamos que tudo mude, mas e a mudança pessoal? Em que hora que vai entrar isso?
Então, devemos aprender com essa lição de Nínive, que houve uma mudança primeiro individual das pessoas, isso começou a tomar conta da sociedade de uma forma tal, até que chegou ao rei. Vemos que, por exemplo, nos últimos censos aí, que tem aumentado em milhares e milhões de cristãos no Brasil, mas que efeito tem feito isso na nossa nação? As autoridades estão sendo pressionadas a serem justas porque nós somos justos, as autoridades estão sendo pressionadas a serem corretas porque nós agimos corretamente segundo a palavra de Deus. Então é algo que nós devemos pensar. Então essa palavra chegou até o rei. E aí, amados, na segunda parte da nossa ministração falamos um pouquinho sobre o conhecimento da palavra. Agora vamos falar a segunda parte, que é justamente a questão: e eles oraram e buscaram a Deus. Veja aí o verso 8. E vejam, olha só a proclamação do rei a partir do 7. E fez uma proclamação que se divulgou em Nínive, pelo decreto do rei e dos seus grandes, dizendo: nem homens, nem animais, nem bois, nem ovelhas provem alguma coisa, nem se lhe dê alimentos, nem bebam água, mas os homens e os animais sejam cobertos de sacos e vejam. Clamem fortemente a Deus e converta-se cada um do seu mau caminho e da violência que há nas suas mãos. Então a ordem era para que houvesse essa questão do jejum e houvesse a questão da busca a Deus pelo clamor. Veja, era uma cidade, como eu disse no início, que era até consagrada a uma deusa, o nome mínimo da deusa é Estar. Mas nesse momento o Espírito do Senhor tomou conta daquele povo para que eles se arrependessem e se voltassem a Deus, e foram através da oração. Para falar de oração, irmãos, a oração é falar com Deus, é dialogar com Deus, ou seja, eu falo com Ele, Ele me ouve, Ele fala comigo, eu escuto, é um diálogo, não é um monólogo, é estar na presença de Deus. Precisamos de dois fatores básicos justamente para ter a oração. O primeiro fator é justamente a prioridade da exclusividade. Por isso que nós vemos no texto de Mateus 6 que o Senhor fala justamente isso, que nós devemos entrar no nosso quarto, fechar a nossa porta e buscar ao Senhor, e clamar a Deus. Então nós devemos nos dedicar e dar prioridade à oração, tá? E entender, amados, que como conhecer a palavra ordem, orar também é uma ordem. 1 Tessalonicenses 5,17 vai dizer: orai sem cessar. Então é uma ordem, não é opcional. Entenda, buscar a vontade de Deus, estar em relacionamento com Deus é uma ordem. Deus não está te aconselhando, Ele não está te dando simplesmente, vai por ali. Não é isso, é uma ordem. Orar sem cessar, devemos orar. Então precisamos de dois pontos, já falamos do primeiro, que é a prioridade. O segundo ponto, que é importantíssimo na oração, é tempo. Irmãos, estamos todos em casa, a grande maioria, reclusos, e agora foi gerado tempo para oração. Entenda isso como uma oportunidade de Deus para que você ore. Entenda isso como oportunidade de Deus para que você realmente alcance esse favor do Senhor, de estar na presença do Senhor, ouvindo a palavra dele. Então, temos a prioridade de se dedicar, de ter um lugar próprio, de nos dedicarmos e darmos atenção a isso, e a segunda é tempo. Nós vemos na época lá de Faraó, quando no livro de Êxodo, capítulo 5, versículo 8, Moisés vai ali no capítulo 5, vai buscar que o povo saia do Egito, e Faraó no versículo 8 vai falar justamente isso. Vocês pararam, vocês estão ociosos, por isso vocês têm tempo para buscar a Deus, então agora vocês vão ter que fazer os tijolos sem a palha. Então era justamente Faraó, que representa ali o rei das trevas, porque o nome egípcio significa isso, escuridão, trevas. Ele entendeu que o que faz com que as pessoas busquem a Deus era estarem ansiosas para que elas tivessem tempo. E amados, o Senhor Jesus gerou agora isso em nosso tempo. Quantos de nós estávamos naquela correria desenfreada do dia a dia, acordando ali 6 horas, 5 horas da manhã, indo trabalhar, ficando até a noite, dormindo 1 hora da manhã, sem contar as redes sociais. E nos primeiros dias dessa quarentena, eu lembro que eu fui assistir um filme com a minha esposa e a TV a cabo mandou uma mensagenzinha e falando assim: todos os canais estão abertos para que você, nesse tempo da quarentena, assista. Eu falei, na hora, foi automático, foi minha esposa falando um pro outro: meu Deus, isso é para o povo não orar, porque tudo aberto, o povo vê o que quiser, amado, não caia nessa armadilha. Lembre-se, redes sociais, televisão, todas essas coisas, amados, elas vêm roubar o seu tempo.
Então não permita isso, isso é uma moeda extremamente preciosa. Então o Senhor permitiu que nós tivemos esse tempo, amados, para buscar Ele. Amados, o que vai vir à frente? Qual é a próxima situação que vai vir? Nós não sabemos, né? O que o Senhor planejou, o que vem à frente. O que nós sabemos é que Jesus falou: não tereis aflições. O governo tem anunciado que está para vir uma grande recessão. Ontem eu li nos jornais que mais de 4.000 pessoas de bares e restaurantes em Brasília foram desempregados, ou seja, milhares de pais de famílias, mães de famílias, pessoas que precisam trabalhar, de ter o seu sustento, não tem que comer, sem contar aquelas pessoas que vendiam as coisas ali no dia a dia. Vai fazer como? Então, irmãos, é muito sério a situação. Não sei se você conhece alguma pessoa dessa forma, mas é extremamente séria a situação. Então, nós devemos orar e buscar a Deus, porque aí estamos no conforto do nosso lar, ainda podemos escolher algumas coisas para comer, mas muitas pessoas não podem. E se essa situação chegar até nós? Nós não sabemos o tamanho dessa recessão, nós nunca passamos por isso. Eu não lembro de uma crise desse tamanho. Tivemos a crise dos caminhoneiros no Brasil, né, que afetou e foi um desastre. Veja só, dessa vez não foram só os caminhoneiros, parou tudo. Então, amados, prepare-se em oração, amados, para você estar firme no Senhor, estar realmente firmado na rocha, para que você não venha a ser abalado. Tá? O dia, como diz em Mateus 7, né, que Jesus vai falar a comparação entre a casa que foi firmada na rocha e a tempestade veio os dois. Chegou a tempestade tanto para o justo agora quanto para o ímpio. Né? Todas as pessoas nesse país, independente da religião que elas professam, o dia mau chegou, a tempestade chegou. E agora, quem está firmado na rocha? Você está, não é porque você está dentro de uma igreja que quer dizer que você está firmado na rocha. O que vai determinar se você está firmado dentro da rocha é se você conhece a palavra de Deus. Então, muito cuidado com isso. Então, para a oração nós temos esses dois pontos. A prioridade, né, que é você dar prioridade, se dedicar, e a segunda coisa que é o tempo. Ok? E vamos aqui para o último ponto, tá? Olha o que aconteceu quando eles conheceram a palavra de Deus, quando eles entraram em oração, buscaram a vontade de Deus e eles se arrependeram. Olha só o que diz no versículo 9 e 10 de Jonas 3. Quem sabe Deus se voltará e se arrependerá e se apartará do furor da sua ira, de sorte que não pereçamos? E Deus viu a obra deles, como se converteram no seu mau caminho. E Deus se arrependeu do mal que tinha anunciado que lhes faria, e não o fez. Esse é um ponto principal, irmãos. Conhecemos a palavra, nós nos arrependemos, nós oramos, buscamos ao Senhor. Mas agora vem o ponto principal. Vai ter mudança de caminho? Esse é o ponto. Você vai voltar quando essas coisas passarem, se o Senhor permitir, como eu disse várias vezes aqui, não sabemos o que vai aguardar, o que aprofundamento virá. Existem notícias boas, mas existem também notícias ruins. Mas vamos imaginar que a situação realmente melhore e tenhamos aquela comunhão e voltemos a tudo que como estávamos no passado. Você vai voltar a ter a mesma vida depois dessa situação? Você vai viver indiferente a tudo isso que está acontecendo, a esse período que Deus realmente promoveu para você? Então, você não pode viver o mesmo caminho de pecado. Você precisa se arrepender, nós precisamos nos arrepender e voltar a ter uma vida para o Senhor, uma vida para Ele. Olha só, Jesus, olha que coisa interessante isso, como aquela geração realmente se arrependeu. Jesus, ele cita aquela geração em Lucas 11:32, quando os fariseus ali lhe pedem um sinal, ele fala que não vai dar outro sinal a não ser do profeta Jonas, né? E ali ele fala aqui no versículo Lucas 11:32, no versículo 32 ele vai dizer que aquela geração dos ninivitas, ela se arrependeu com a pregação do profeta Jonas, e eles vão se levantar no dia do juízo para julgar aquela geração. Ou seja, aquelas pessoas, elas se voltaram completamente do Senhor e eles estão marcados para a ressurreição dos justos, porque eles se arrependeram e mudaram esse caminho. Nós temos que entender que existem promessas do Senhor para além dessa vida. Como está em 1 Coríntios 15, se nós esperamos em Deus somente nessa vida, nós somos os mais miseráveis dos homens. Irmãos, o grande problema não é encontrar o coronavírus, ou a doença, ou a recessão que vai vir, não. O grande problema é morrer sem ter a certeza da salvação e sem estar com o Espírito. E encontrar com Jesus sem o selo do Espírito Santo. Aí é problema. Porque aí
quem se encontrar dessa forma será lançado na morte eterna, no lago de fogo, vai sofrer a segunda morte. Ontem eu li a notícia de que mais de 834 pessoas na Espanha morreram em 24 horas. Triste, uma notícia devastadora, é muita morte. Meu Deus, misericórdia. Agora a pergunta é, quem dessas 834 pessoas, não vou nem falar das 5 mil da Itália, nem tanto da China, mas dessas aí, quantas conheciam o Senhor Jesus? Quantas estavam salvas? E é esse o ponto. Então, se arrependa, mude de vida, tá? Em 2 Crônicas 7,14, nós somos advertidos nisso, né? Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar e buscar a minha face. Todo mundo ora, todo mundo se arrepende, todo mundo busca a face do Senhor quando vem problema. Mas o texto continua dizendo, e se arrepender dos seus maus caminhos. Então, deixe que o Espírito Santo fale no seu coração, no interior, para que haja essa mudança. Ok? Você vê que tudo isso é permissão do Senhor. Eu queria deixar esse texto também, Amós 3,6, que vai falar, vai acontecer algum mal, algum desastre na cidade sem que o Senhor tenha feito. Então entenda, amados, tudo que está acontecendo, Amós 3,6, para que não fique dúvida. Tudo que está acontecendo é permissão do Senhor. É Ele quem está fazendo, é Ele quem está agindo. Até o próprio mal está a serviço do Senhor, porque Ele é o Rei dos reis e Senhor dos senhores. Queria encerrar dizendo o texto de Apocalipse 9, 20 e 21. Ali no livro de Apocalipse vemos várias pragas acontecendo, várias coisas e várias situações como essa, porque como eu disse, estamos no princípio das dores. Não sabemos se as próximas ações da humanidade vai desencadear essas coisas. Por isso que nós temos que orar e estar firmados no Senhor. Mas lá em Apocalipse 9, eu quero terminar lá nesse texto. Apocalipse capítulo 9. Versículos justamente 20 e 21. E os outros homens que não foram mortos por estas pragas não se arrependeram das obras das suas mãos, para não adorar os demônios e os ídolos de ouro, de prata, de bronze, de pedra, de madeira, que não podem ver, nem ouvir, nem andar. E não se arrependeram dos seus homicídios, nem das suas feitiçarias, nem da sua prostituição, e não de seus furtos. Veja, aqui vemos já várias pragas acontecendo de uma forma extrema, como o livro do Apocalipse relata. E nem assim o coração das pessoas foi amolecido, eles não se voltaram para o Senhor. Irmãos, que isso não aconteça conosco. Aproveite esse tempo agora que você tem para buscar a Deus e se arrepender dos seus maus caminhos. O tempo que você antigamente não tinha para orar, não tinha para ler a Bíblia, não se interessava. O que interessava era se o dinheiro entrou, se tinha comida, estava todo mundo bem no conforto. Mude o seu pensamento, se volte para o Senhor. Porque como disse, não sabemos quanto tempo ainda essas coisas vão durar, se isso vai se prolongar. Né? Então, tome cuidado para que não estejamos como esses homens malignos. Uma coisa me dói muito no coração, sabe, irmãos? De vez em quando eu tenho ido ao mercado fazer as compras necessárias aqui para o dia, né? Que estamos nessa quarentena, então sou eu quem vou. E uma coisa me dói muito no coração, que eu vejo de gente comprando bebida alcoólica nos mercados. É impressionante, seja homem ou mulher, não importa. É impressionante. Eu falei, meu Deus, como essas pessoas estão passando nisso? Quer dizer, vou terminar a quarentena bêbados, mais uma vez sem conhecer a palavra do Senhor. Quer dizer, passou, deixa Deus para lá. E então se cumpre exatamente o que Deus falou, que seria nos fins dos dias, em Mateus capítulo 24, que seria tudo como nos dias de Noé, em que bebiam, casavam, se davam esse casamento e não viram quando o dilúvio chegou. A tempestade está vindo. Jonas disse ao povo lá de Nínive, em 40 dias, não sabemos ainda quanto esse tempo, esse relógio de Deus vai chegar ali, marcando, né, a meia-noite, o fim de tudo. Né? Mas sabemos que está próximo, existe uma tempestade que vai vir à frente, né? E nós devemos estar fortalecidos no Senhor. Agradeço os irmãos mais uma vez por estarem aqui nesse link, né, nesta segunda-feira. Agradeço a Deus mais uma vez por essa oportunidade, que essa palavra traga em seus corações. Tá? Os irmãos têm o meu contato aí no WhatsApp, também no link da igreja. Estude a palavra de Deus, estou à disposição para tirar dúvidas. Se você quiser entrar em contato para a gente, porque agora nós temos bastante tempo, né? Para estudar e conhecer um pouco mais da palavra de Deus. Vamos orar encerrando. Senhor Jesus, nós te agradecemos, a Deus, por essa noite que você permitiu estarmos aqui vendo a tua palavra, que ela realmente seja cravada em nossos corações, ó Pai.
Dá-nos realmente, ó Deus amado, a noção do que é conhecer a Tua Palavra, estarmos em oração, ó Deus, para conhecermos mais do Teu amor e mais da Tua vontade, e ter intimidade contigo, Senhor Jesus. E leva-nos ao arrependimento, Espírito Santo, para que possamos viver a Tua vontade, ó Deus amado. E que, ó Pai amado, mesmo se o dia mau, se essa tempestade ela ficar mais grave, estamos firmados no Senhor, ó Deus amado, porque queremos ter obras, ó Deus, que testifiquem que somos Teus filhos, pessoas arrependidas e que amam ao Senhor. Em nome de Jesus. Amém.